Boa noite para quem está entrando. Esperando já a Estela entrar também para iniciar a live. Esperar ali umas 10 pessoas também para entrar para eu já começar a falar. E logo a Estela entra também. Oi, Fábio, boa noite. Oi. Estela entrou. Gente, eu vou conversar hoje então com a Estela Paiva. Opa, ela já entrou aqui mesmo. Opa. Sobre como funciona. Deixa eu aceitar ela. Sobre como o desenvolvimento e a produção de uma exposição de arte visual, desde o do início, né, da ideia até a produção. Oi. Ó. Oi, Estela, E tudo aí, bem? Boa noite. boa noite. Como é que tá o som? Tá saindo aí pra Aqui você? tá saindo, pessoal que tá assistindo também tudo certo, dá pra ouvir bem? Pra mim tá ok, aqui tô te ouvindo super bem. Pra mim também. Ah, Você. então fechou. Qualquer coisa, gente, que vocês que estão ouvindo aí, vendo, se tiver qualquer problema, então avisa a gente. Tudo ok. Ótimo. Então fechou. Estela, obrigada por ter aceitado, né, participar da live. Eu conheci a Estela através de um curso que eu fiz no Parque Lage, né, sobre exposição de artes visuais, e por isso que eu convidei ela para participar dessa live. Muitas coisas aí para compartilhar, né, de conhecimento. Queria agradecer o convite também, Laís. Dar boa noite para todo mundo que tá aí, né? Sei que esse projeto seu é muito bacana, você traz umas pessoas bem legais, né, para se apresentarem. E, Sim, e aí vamos compartilhar um pouco, né, de como que é esse mundo, né? Também da montagem das exposições, né? sim, muita coisa. Deixa eu até já introduzir ali para o pessoal, te apresentar um pouquinho para depois também tu falar mais, né? Gente, a Estela, então, ela é coordenadora, né, de produção do Instituto Odeon, e há 9 anos ela atua, né, produzindo ali todas as exposições do MAR, que é o Museu de Arte do Rio. É professora, né, da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que foi onde eu fiz o curso, que eu adorei, por sinal, dos cursos de produção de artes visuais. E é graduada em comunicação com MBA em gestão cultural, certo? Certo. É isso aí. Então, Estela, conta aí pra gente da tua trajetória, da tua história até aí, para depois a gente já introduzir ali o assunto todo que tu vai compartilhar de como funciona todo o teu projeto ali de exposição, a coordenação. Então, tô até meio um pouco impactada de começar a falar agora, porque eu acabei de ver uma notícia, né? Eu entrei no Instagram para começar a falar, né? E aí, como também, né? Todos nós somos profissionais da cultura, né? Acabei de ver que a Pinacoteca está pegando fogo, né? E aí fiquei um pouco. Agora? Pinacoteca de São Paulo Meu Deus. é uma notícia muito triste, né? Mas enfim, é só para poder falar isso, porque eu fiquei meio assim, falei, ai, vou falar agora. Que notícia ruim, né? Que a gente tem, né? Infelizmente, muito triste, mas Nossa, isso saiu eles lá agora, estão agora. tentando apagar, eles estão tentando apagar o fogo e, e é isso, né? Nosso descaso, né? Que a gente tem no nosso país, infelizmente, essas coisas Já, acontecem, né? já E a aconteceu, né? gente, várias vezes. Entendi. Não é o primeiro incêndio lá, né? E queima muito fácil, né? As películas. Estou falando isso até quando eu comecei a trabalhar como produtora. Meu primeiro trabalho foi no cinema. Em 2001, eu fiz meu primeiro estágio no cinema, né? Porque antes eu trabalhava, eu formei comunicação social e trabalhava com publicidade. E aí eu fiquei assim apaixonada com o trabalho de produção e assim com o mundo, né, do cinema que realmente é muito impressionante, assim, ainda mais para um jovem, né? Um jovem com 20 e poucos anos. Você vai trabalhar, uma equipe enorme, é um trabalho gratificante que você vê o trabalho pronto depois, né, no cinema. Então, assim, isso marca muita gente, assim. E aí, eu trabalhei durante 10 anos com cinema. Eu sou mineira, né? Fui morar em São Paulo. E em São Paulo eu me inseri mais assim nesse mundo assim dos longas metragens e tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que marcaram assim mesmo minha vida assim, né, que influenciaram a minha vida.
Tenho amigos até hoje, assim, profundos, amizades profundas dessa época do cinema, né? Porque a gente viaja junto e fica 3 meses montando, né? Montando, não, filmando. E o trabalho de produção, então esse meu trabalho de produção começou muito dessa área do cinema. E quando eu vim morar no Rio de Janeiro, que foi em 2012, eu já vim diretamente para trabalhar no mar. O Museu de Arte do Rio ainda não tinha inaugurado, ele fazia parte de um projeto, né, de revitalização da região portuária aqui do Rio de Janeiro, que era um projeto da Fundação Roberto Marinho, junto com a Prefeitura do Rio. E foi o primeiro museu a inaugurar na Praça Mauá, aqui no Rio de Janeiro, a partir desse projeto. E quando eu cheguei, ele ainda não tinha aberto. Então, eu fiz, assim, foi muito interessante fazer parte da equipe que inaugurou o mar, né? Que começou o mar, que desenhou o mar. Então, e eu fui aprendendo junto com a equipe, porque o trabalho de produção, na verdade, é isso. Ele é muito parecido, mas cada área tem as suas especificidades, né? E aí eu fui entendendo como era a especificidade do mundo da arte, né? Porque você trabalha com arte, né? Então, com os objetos, né? São objetos que cada um tem o seu valor ali e os valores eles variam de acordo com os artistas, né? Com a época, com o mercado da arte, né? Tem várias variações. Então, é a principal especificidade, né? Das exposições, né? De produção de exposições. E aí, ao longo desse período meu no mar, que já vão fazer 9 anos agora, em agosto, a gente montou agora acho que já está em mais de 60 exposições. Então, foram muitas exposições. No início, a gente montava e desmontava 16 exposições por ano, a gente chegou a inaugurar. Então, era uma equipe, assim, que trabalhou, assim, constantemente né, para fazer as exposições. E o museu, ele tinha, né, ainda tem essa característica de ser um museu que produz, né, que faz a concepção e a produção de sua programação. Então, existem muitos espaços institucionais onde produtores que têm seus projetos, ou os artistas, podem propor exposições para esses espaços, né? Os espaços, eles funcionam mais como espaços para outros projetos. Mas no mar, não. O mar a gente que faz do início, né, do projeto, da pesquisa, do que vai ser aquela exposição, até a montagem e depois a desmontagem. Então, quem passou pelo mar teve essa oportunidade, né, de ver o início de como funciona desde o início ao fim. E assim, eu já estou emendando, posso emendar? Pode, vai falando, só fala. Então, na verdade, o que diferencia, né, o mar, e tem outros museus também que funcionam assim, mas é muito difícil, né, assim, no nosso mundo, né, da cultura, assim, museus que tenham essa facilidade de poder fazer, porque você precisa de ter recurso, né, financeiro, e você precisa de ter equipe, né, para você conseguir fazer a concepção, idealizar e fazer tudo até o fim, né, com a sua própria equipe, né. Então a gente com certeza a gente contou com diversos profissionais terceirizados, né, para poder produzir as exposições, porque só a equipe do mar não dava conta, porque eram muitas exposições, não só de produção, né, com uma produção de artes visuais, dependendo do tamanho da exposição, você conta com a infinidade de profissionais, igual eu falei no curso para vocês, né? Então, a gente... Se você tiver uma exposição de 600 obras, que a gente faz pelo menos uma anual no mar, que geralmente tem 600, 700 obras, você tem que ter uma equipe, assim, geralmente tem uma equipe completa, né? Você tem uma equipe de montadores, de pelo menos 4 a 6 montadores por dia para montar as obras. Isso quando você tem 2 semanas de montagem.
Você tem museólogas para fazer os laudos, né, das obras de arte, para, né, os laudos de chegada da obra, de coleta da obra, de devolução da obra. Você tem os profissionais de equipamentos audiovisuais, porque a gente trabalha com arte de vários formatos. Então, você tem artistas visuais, você tem artistas que trabalham com vídeo, artistas que trabalham com fotografia, artistas que trabalham com pintura, escultura. Então, a gente tem que ter os equipamentos audiovisuais, que os projetores, as televisões. A gente também tem o pessoal, as transportadoras especializadas de obra de arte, né? O seguro para as obras que a gente tem que ter também. E os curadores, os pesquisadores, os artistas, né? Que são os principais, né? Que produzem, né? As obras para as exposições. Então, assim, tudo começa no processo de pesquisa, né? Que é onde começa tudo. Primeira etapa. Assim, é a primeira etapa de tudo, é a pesquisa. Então, a curadoria tem a ideia, pode partir, a ideia pode partir de um produtor, pode partir de um curador, pode partir de um pesquisador ou da própria instituição, né? Mas vamos supor que a ideia parte de um curador e a gente vai começar com uma pesquisa e a gente vai ter uma equipe de pesquisadores pesquisando aquele assunto. Então, os pesquisadores vão atrás das obras, vão atrás de onde podem ter obras de acordo com a linha curatorial da exposição, com o tema da exposição. E aí, sim, assim a gente vai formando uma lista de obras, né, para a exposição. Uhum. E aí, depois que você já tem essa lista mais encaminhada, mais formada, você começa os pedidos de empréstimo, de solicitação de empréstimo das obras, que podem ser obras já existentes e podem existir encomendas de obras especiais para aquela exposição, né? Que a gente chama de as obras comissionadas, né? O comissionamento de obra, ou produção de obra, que aí o curador, né, tem todo um trabalho de visita em ateliês de artistas, que faz parte desse processo todo aí de pesquisa e de construção, né, do que vai ser a amostra, né? Essa identificação com o artista, né, que tem que ter, com certeza, a ver com o tema. Aí o curador, na verdade, ele vai... os curadores já conhecem muitos artistas, mas quando eles vão fazer uma exposição, geralmente eles fazem uma pesquisa, visitam ateliês, pesquisam, conversam com os artistas e com as pessoas que podem, né, dar dicas de artistas que têm a ver com aquele tema, né? Então, eu acho que isso é onde eles, quando eles vão, quanto mais eles pesquisam, mais eles vão conhecendo os artistas, claro. E essas visitas em ateliê são muito importantes para poder conhecer a produção da obra dos artistas e tal. E aí que surgem também esse comissionamento de obras, porque às vezes isso também é uma escolha dos curadores de encomendar para determinados artistas, que eles acham que já tem um pouco a ver o trabalho do artista com aquela exposição. Aí eles encomendam alguma obra especialmente para aquela exposição, né? Aí que a gente chama das obras comissionadas. E isso é muito interessante, assim, esse processo de comissionamento, porque você vai ter uma obra inédita, né, para a exposição, e é uma forma também de você incentivar, né, o trabalho do artista. E as obras comissionadas, assim, no mar não são sempre, elas não ficam sempre para o acervo do museu. Às vezes a obra volta para o artista, volta para a galeria, né? Não é uma coisa assim, necessariamente essa obra tem que ser, tem que fazer parte do acervo. Ela também pode ser devolvida. Mas é interessante quando faz também. O curador que também, uma pergunta, né? O curador que decide isso ou a instituição? Se essa obra a gente gostaria de comprar do artista ou não, essa obra vai voltar para o artista? Como que funciona essa parte? Então, eu acho que vai de cada instituição. Uhum. Lá no mar, a gente propõe os curadores no contrato de obra comissionada que a gente faz com os artistas, porque como é uma instituição, tudo tem contrato, né? A gente tem que prestar conta de tudo, então a gente trabalha com recursos incentivados, então por mais que a gente trabalhe com arte, com artistas, a gente exige um pouco dessa... que a gente fala burocracia, mas como a gente trabalha com recurso público, a gente precisa disso, não tem como, a gente tem que prestar conta, então a gente exige que o artista tenha empresa, que o artista dê nota,
isso com todos os serviços que envolvem a exposição. E as obras comissionadas, a gente no contrato tem uma cláusula que fala quando ao término da exposição, né, ou haverá uma conversa entre o artista e a instituição e o curador para entender se essa obra fará parte do acervo ou não. Porque pode ser também que a obra não tenha a ver com o acervo, né? Ou que o artista não queira mesmo, queira ficar com a obra para ele. Porque é muito a escolha do artista. Assim. A partir dessa conversa, a instituição, o curador podem convencer o artista, mas o artista, a obra é dele, né? Ele que manda, se ele não quiser. Porque aí a gente... É ele que manda. Mas... Então, aí depois dessa parte da pesquisa, né, que a gente, esse início aí, e as obras comissionadas, elas também são encomendadas, geralmente nesse início aí de quando a gente está formando essa lista, aí depois disso entra muito o trabalho assim, mais braçal da produção, que é a solicitação desses empréstimos. E aí a gente precisa enviar cartas de empréstimos para os emprestadores, que são desde artistas a colecionadores particulares e a outras instituições. Então, assim, o que é mais, às vezes, mais difícil para a gente conseguir o empréstimo, quando a gente tem pouco tempo, são as instituições, porque também tem toda essa burocracia da solicitação do empréstimo, dessa solicitação ser antecipada, né, de você ter um tempo. Os museus que são do IBRAM, né, eles têm todo um trâmite de documentação que vai para aprovação. Então, assim, tudo isso, o ideal é que você faça com antecipação. Mas muitas vezes você não tem essa antecipação. Então, às vezes, você perde esses empréstimos. É diferente quando você vai pedir para um artista, geralmente é mais simples o processo, né? Porque você já está falando diretamente com a pessoa, com né, o proprietário da obra. Então, é mais simples. Também galerias de arte é bem mais simples a solicitação de empréstimo. As galerias são super parceiras, porque elas também têm o interesse de expor os artistas né, num museu, por exemplo, né, de expor a obra dos artistas, porque elas representam esses artistas, né? Então, essa parte de solicitação de empréstimo, ela é uma parte bem que tem que ser feita com bastante atenção, assim, né? Porque é necessário um contrato de empréstimo com quem está emprestando as obras, é necessária a parte de seguro dessas obras, porque você vai coletar uma obra de arte e que muitas vezes não tem como ter igual, né? Então é isso, você tem que tomar bastante cuidado. E aí, depois de tudo isso, né, a gente dá um salto bem grande, a gente pula para a montagem, né? Claro que tem toda a parte de contratação de serviços, de fazer orçamento de todos os serviços, que são, assim, muitos serviços, né? Não são poucos. Você coordena tudo isso, né? Para tudo acontecer, essas coisas fluírem, assim. Eu, como coordenadora de produção, sim. Agora, existem várias formas de se fazer uma exposição, né? Eu estou contando um pouco da minha experiência no mar, que existem exposições de vários tamanhos. No mar mesmo, a gente tem exposições de artistas individuais. Agora a gente vai inaugurar uma no dia 7 de agosto. O museu já está aberto, já está recebendo visitação, um pouco aos poucos, né? Estão entrando, tem um número específico para entrar, né? Por sala, eles controlam. Mas a gente vai abrir uma exposição do Ayrson Heráclito, que é um artista de Salvador, de Cachoeira, se não me engano, que é um artista baiano muito bacana, assim, é uma exposição linda, maravilhosa. A exposição chama Yoru Baiano e vai inaugurar dia 7 no mar. Estou até fazendo propaganda já, né, aqui. Né? Mas já a gente... propaganda, para quem puder, né? Quem puder, por favor. Quem estiver por acaso aqui no Rio passeando. Mas as exposições de artistas individuais são exposições mais tranquilas de se fazer, porque você vai pegar a obra... Às vezes tem obra do artista espalhada pelo mundo inteiro, né? E aí né? Aí você vai ter que solicitar, por exemplo, uma exposição da Tarsila, você vai ter que ficar coletando obra em um monte de lugar. Mas no caso dessa do Ayrson, a gente está trazendo de 3 lugares,
porque eles concentraram as obras nas galerias, então está vindo de 3 pontos. Então, é mais simples, porque o transporte fica mais barato, fica menos complexo, tudo isso, tudo fica mais simples, né? E você tem um diálogo somente com esse artista. Agora, quando você vai fazer uma exposição com 600 obras, igual uma outra que a gente também está fazendo, você tem que pedir obra emprestada para a gente, acho que tem mais de 200 emprestadores, né? E então você tem muita carta de empréstimo, muito termo de empréstimo tem que fazer, muito telefonema, muito contato. A transportadora que faz a logística de coleta fica enlouquecida, né? Porque assim, são tipo 50 coletas no Rio. 50 coletas no Rio, eles, sei lá, se eles colocarem 5 endereços por dia, são 10 dias de coleta, né? E é muita obra, muita caixa, muita embalagem. É muito complicado, muito assim. Cuidado, né? Tudo com muito cuidado. As museólogas ficam super em cima. E é isso. Então, também se você for fazer uma exposição menor, você vai precisar de uma equipe reduzida. Tudo tem a ver com o tamanho da exposição. E esse tamanho da exposição, ele pode ser medido por alguns fatores. Isso, por ser uma exposição com diversos artistas, com participação de diversos artistas, diversas obras, ou uma exposição de um artista individual, ou a duração da exposição interfere também, assim, no tamanho, no valor da exposição, né? São alguns fatores que interferem. E também, o que eu ia falar, eu falei da quantidade de obras, porque pode ser de um artista só, mas pode ser um artista, assim, que as obras são muito caras, então o seguro vai ser muito caro, né? Então são várias coisinhas. Agora, isso é importante para o produtor saber, desde o início saber, assim, porque a partir disso ele vai conseguir fazer um planejamento de tudo que ele vai fazer, né? Porque até na aula eu falo, né? Sim, na aula a gente começa falando muito isso, né? O que é o principal, assim, né? Que o planejamento é o principal de qualquer projeto, né? Por que é importante ter o produtor desde o início, né? Para conseguir. Isso. Porque aí ele já fica sabendo isso, o tamanho da exposição, né? Ele já consegue se planejar para isso, né? Já pensar em tudo que pode dar certo e errado, né? Porque o produtor, quanto mais ele planeja, menos problema ele vai ter, né? E mesmo assim ele vai ter, né? Então, normal, né? E as pessoas acham que o produtor ele existe só para resolver os problemas, né? E que tudo que está acontecendo, hoje eu estava conversando com um produtor que falou isso. Engraçado, né? Parece que tudo que está acontecendo é o produtor que tem que resolver. O negócio está chegando ali, cadê o produtor? Tudo é o produtor, né? O produtor é a pessoa que é o onipresente, tem que estar em todos os lugares, resolvendo todos os problemas, né? Sei lá, o cara estacionou errado ali, problema do produtor. É assim, é impressionante. Não acredito. Ai, meu Deus. Sobra tudo para vocês. Sobra tudo para o produtor. Existe uma característica que é importante, que diferencia também um produtor de artes visuais, que é ele ter contatos, assim. Principalmente, assim, no mundo, desse mundo de colecionadores, galerias, né? E até as instituições mesmo, assim, porque o produtor, quanto mais tempo ele trabalha, né, nesse meio artístico, nesse meio da arte, ele vai conhecendo mais pessoas e vai descobrindo onde tem as obras, né? Aquele colecionador tem muito Gershman, aquele outro tem vários Volpes. Aí você vai sabendo onde estão essas obras. Então é mais fácil para você localizar essas obras e ajudar também nesse processo, porque se você tem mais tempo também, né, antes de começar a montar, você consegue ter mais tempo para localizar as obras, porque às vezes eu acho que o tempo é uma coisa que a gente está perdendo cada vez mais, né? E até o tempo de produção, então, tá. Porque eu acho que agora, ainda mais, né, com essa digitalização de tudo da vida, né, da gente resolver tudo pelo WhatsApp, né? As pessoas não mandam nem mais e-mail, né? Querem resolver. Até documentação a gente recebe pelo Zap, né? Hoje eu recebi assim, lista para liberação, contrato, orçamento, tudo pelo Zap. Eu falei, manda para mim por e-mail. Porque o Zap é um lugar onde você perde as coisas um pouco, né? Que depois você tem que ficar lá procurando onde que está aquilo que me mandaram, né?
para ver quem que, ai, como é, quem que mandou mesmo, quem que não me mandou. É complicado, ainda mais é com esse muito tipo ruim. de trabalho, tem que estar tudo bem documentado, bem certinho, né? E fornecedor que também liga pra gente assim, manda mensagem ou liga pra gente, sei lá, 9h30 da noite. As pessoas estão com a quarentena, eu achei que piorou um pouco depois da pandemia. As pessoas meio que perderam noção, assim, No né? Do tempo, de tempo. tudo. É. Elas acham que a gente tem que trabalhar 24 horas, né? 5 horas da manhã, Estela, cadê o É. contrato? Cadê? E até a gente abusa um pouco, né? O produtor, às vezes, quando tá faltando alguma coisa, a gente também tenta resolver o negócio, porque, beleza, vai dar um jeito aqui no Zap, né? Sei lá. Mas, mas o legal, assim, da produção é esse participar desde o início, não é só legal no sentido do operacional, é legal também porque o produtor, ele não deveria ser só a pessoa que, o braçal que executa, ele também pode participar um pouco desse processo da concepção das exposições, sabe? Ele pode ajudar em vários momentos, assim. Inclusive, assim, quando a curadoria está pensando já conversando com o arquiteto, pensando na expografia, né, daquela exposição, a expografia é a parte que o arquiteto desenha, como será né, o desenho, onde vão ficar as obras, como será, se vai ter que ter mais parede, construção de paredes ou construção de bases, né? Então, assim, nessa parte também, eu gosto muito dessa parte da expografia. Então, eu tento participar muito dessa parte, porque também já é uma área que eu já trabalhava com isso na época que eu trabalhava com cinema. Então, já que eu trabalhava mais com produção de arte, produção de objetos de cena. Então, eu gosto dessa parte de cenografia. Então, eu sempre me envolvo mais nesse momento, assim. E eu acho que quanto mais o produtor se envolve, mais ele entende das pequenas partes, né, que formam o todo, eu acho que isso traz benefícios para a exposição, claro, né? Eu acho que quanto mais se envolve no trabalho, o trabalho sairá melhor. E isso também, claro, que de acordo com os curadores, porque existem curadores que dão abertura para as equipes, né, para a equipe, e curadores que não dão. Eu tenho dado muita sorte, porque a gente está com um curador no museu agora um curador e uma curadora, que são pessoas de fácil acesso, de fácil conversa, diálogo, são amigos. Então, assim, é muito prazeroso trabalhar com as pessoas que te escutam, que te perguntam, né, que trocam ideia. Isso eu acho que faz muita diferença, né? Porque e é isso, assim, cada um ali é importante de alguma forma, né? Isso em qualquer equipe, né? Eu acredito, assim. Isso é uma coisa também muito do cinema, né? No cinema você aprende, uma coisa que se aprende muito, né? A trabalhar em equipe. Porque o cinema é cada um de uma área e todas aquelas áreas são importantes para o filme acontecer, né? E em produção isso em qualquer tipo de produção, eu acho também. No teatro também é assim, nas produções de artes visuais também, e na música. Então, assim, esse trabalho em equipe, ele é importante. E quando a gente pode falar assim, quando o maestro, né, que aí é o curador ou o diretor de cena, ele entende isso, né, e ele tem esse olhar, assim, especial para cada uma dessas pessoas, eu acho que faz muita diferença, né, porque eu acho que a gente fala a moda antiga, né? Mas não é que antigamente todos eram, sei lá, babacas que tratavam todo mundo mal, chegavam achando que só eles eram os maiorais, que todo mundo está ali para servir. Acho que não. Acho que sempre existiram as pessoas legais. Mas acho que hoje em dia, até as pessoas que não são essas legais, elas começaram a segurar mais a Estão onda, se porque esforçando. estão se esforçando. Aliás, precisam se esforçar, né? Porque eu acho que a gente ainda aceita muita coisa, né? A gente ainda, mas eu acho que hoje em dia as pessoas falam mais, né? Elas denunciam mais isso, né? Acho que Tem mais espaço esses, para. eu acho que hoje em dia, acho que
ninguém aguenta muito ser maltratado. Acho que não tem sentido também isso, né? Não, meu Deus. Então, eu acho que tem a ver, essa coisa do diálogo é muito importante, assim, né? Nesse nosso meio, né? Poxa, a gente trabalha com arte, né? Vamos pensar. Não dá, né? A gente ser Como se assim. dá para fazer acontecer. É lógico. Tem que Tá? ser assim, né? Não dá pra gente ser de outra forma, não, né? Pensa nosso meio. Ainda mais agora, né? Eu acho que tá rolando muito essa coisa da generosidade, né, também. Né? A gente tá falando de produção, eu já tô falando de generosidade, ó. Que Mas é tem porque eu a acho que a gente... que faz parte dentro da produção, né? Faz parte esse envolvimento entre as pessoas e Sim, a empatia para fazer acontecer, né? Querendo ou não, tá fazendo parte também. Né? com certeza. Aí eu nem sei mais onde eu parei, Laís, vê se você me lembra. Aí eu tava falando da montagem, não, eu tava falando dos curadores. E Aí eu estava comecei a falando falar da dos curadores. relação, né? Entre os produtores e os curadores. Por que é tão importante, antes você falou, né? O produtor participar Desde o desde o início, né? início, né? Para saber, enfim, todos os detalhes, estar envolvido, né? Estar envolvido também em outras questões, né? Tu falou também Além da braçal, né, que eu tava falando. é, Os pesquisa. museólogos também são muito importantes, assim, no museu, né, principalmente, porque são as pessoas que preservam as obras, né, que estão ali para olhar as obras, para ver se a manipulação com as obras está correta, né, se os montadores estão pegando de uma forma que, né, sempre com esse olhar, tentando, prezando a conservação daquelas obras, né, prezando a melhor forma de pendurar aquela obra na parede, verificando as condições. Então, assim, são profissionais especiais que são necessários na montagem de exposições, principalmente exposições grandes. Geralmente, quase todas as exposições, se você tem obras emprestadas de outras instituições, pessoas de outras instituições também vêm acompanhar nessas obras, a abertura das obras, montagem das obras, né? Então, se Ah, você solicita não Se sabia você disso. solicita uma obra do MASP, ou da Pinacoteca, ou do MAN, vem o courrier, né, dessas instituições acompanhar a abertura dessa obra, acompanhar a colocação dessa obra na parede, né? Então, eles acompanham os laudos, né, que são feitos, porque os laudos de coleta são feitos pelos museólogos lá na instituição antes de sair, antes de embalar a obra, onde Como eles que a obra colocam sai de lá, né? para colocar todos os detalhes de como a obra estava, eles embalam, vem na transportadora, quando chega faz o laudo de chegada, depois na devolução faz o laudo antes de embalar e o laudo na desembalagem quando devolve. Por quê? Porque pode acontecer alguma coisa com essa obra, algum sinistro na hora do transporte, né? Na hora da Quando isso devolução ou na hora... Hã? E quando isso acontece, como que é, né? Quando isso Algum acidente, acontece, alguma obra assim. assim, já aconteceu no mar casos, mas não durante o transporte, que eu me lembre. Quando acontece durante o transporte, da mesma forma quando acontece dentro, né, da exposição, ao longo da exposição, a gente tem que acionar o seguro, né? Então, aí a seguradora vai ver, vai entender o que foi que aconteceu, para a gente ver se a gente vai realmente, se eles vão pagar o seguro ou se vão pagar um profissional restaurador para poder reparar o quadro. Às vezes, se for um quadro, né? Às vezes existe essa possibilidade. Então, a gente faz de tudo para não acontecer, né? Mas, principalmente se você está fazendo uma exposição com pouco recurso, às vezes você não vai ter uma transportadora tão cuidadosa. Às vezes a sua embalagem não vai ser uma embalagem tão especial, e aí você corre mais risco. Mas quando você, e se tratando de instituições, né, de grande porte, tipo essas que eu falei, esses exemplos que eu dei, de MASP, Pinacoteca, MAN, são instituições que exigem um transporte especializado. Então, são as formas que as instituições têm, né, de se blindar assim, de qualquer dano que pode acontecer com as suas obras, para preservar a sua coleção, né, seu acervo. Então, eles emprestam. Existem até obras que não são nem emprestadas, né, porque as instituições entendem que aquelas obras, né, porque às vezes você pede uma obra emprestada por um determinado espaço de tempo, e aquela obra não pode ficar tanto tempo fora, né? Quando a gente solicita obras documentos em papel,
as instituições pedem um tempo, tem um tempo mínimo, 3 meses. De 3 em 3 meses a instituição envia um courrier, né, que é esse profissional para poder analisar o estado da obra. Ele vai para ver como que tá, se o papel está trabalhando ou não, se tem algum defeito nesse, né, se está dando algum problema. E às vezes ou a gente troca ou não. Às vezes se a instituição não decide por não emprestar, porque o documento é um documento histórico que é, né, perigoso de sair, pode acontecer alguma coisa, a gente pede uma cópia, então a gente faz uma impressão e coloca na exposição. Muitas vezes a gente resolve dessa forma, né? Para não dar, assim, também a gente, como nós somos também uma instituição, um museu, e temos também uma coordenadora de museologia, uma gerente de museologia, a gente também entende, né? E a gente também preza pela preservação dessas obras. Então, muitas vezes a gente mesmo decide por não solicitar um empréstimo e fazer uma réplica, né? E fazer um facsímile, né, desses documentos. Existe essa possibilidade também. Para evitar problemas aí. Hã? Para evitar problemas, assim, é algo muito... Para evitar problema para todo mundo, né? E aí, que eu estava falando dos empréstimos da museologia, estava falando dos profissionais de museologia, que são muito importantes, e que geralmente nessas instituições grandes a gente tem essas áreas de museologia. Principalmente instituições que têm acervo, né? Que eles cuidam também do acervo da instituição, né? O MAR tem um acervo com muitas obras, então tem a equipe que cuida desse acervo, né? Que fica em constante, é um constante trabalho ali de conservação do acervo. E os acervos, eles crescem, né? Então, assim, as reservas técnicas, elas estão, todo mundo que eu conheço nunca tem espaço na reserva técnica. Ninguém aguenta mais doação porque não tem o CAB. Então, é uma questão também que as instituições passam, né, por isso. E os montadores das exposições também são profissionais técnicos, eles têm que ser especializados também, porque eles têm que ser muito cuidadosos, né? A principal característica é serem muito cuidadosos, muito perfeccionistas, porque eles têm que instalar as obras e eles precisam fazer isso com muito cuidado, né? E eles têm ferramentas de medição, né, para a obra ficar certinha, né, na parede. E eles também têm que ter muita paciência, porque os curadores muitas vezes trocam as obras de lugar no meio de uma montagem, não gosta desse jeito, pede para tirar tudo de novo, colocar na outra. Então, pois assim... Que uma coisa... Até eu vou pedir depois para você explicar essa parte, né? Porque tem toda essa pesquisa antes, né? Com arquitetos, produtores, curadores, essa, digamos, uma reunião para planejar mesmo como é que vai ficar, mas na hora, às vezes, precisa dessa mudança, assim, né? Não fica exatamente... Aí muda tudo. Aí muda tudo. Porque na hora que a gente, nesse momento aí do projeto tipográfico, de definição do projeto tipográfico, né, que além de fazer essa concepção de distribuição do espaço, de paredes e tal, o arquiteto também faz a distribuição das obras nas paredes, para poder entender, né, isso a partir do tamanho das obras, que aí ele consegue fazer essa distribuição para entender como que elas vão ficar. Então, às vezes, fazem em 3D, para os arquitetos, para os curadores visualizarem, né, como que vai ficar a parede, e isso ajuda muito na hora da montagem. Os montadores, eles sempre pedem, né, eles falam vista de obras, que é uma vista com a parede já com o que é que vai ali. Isso é uma forma de garantir, assim, pelo menos adiantar a montagem, né? Eu acho que eles acham que assim eles já têm mais ou menos o que vai ser ali e que dessa forma o curador vai mudar menos. Mas isso depende muito do curador, porque tem curador que pode ter a vista pronta, ele vai chegar lá na hora e ele vai querer mudar alguma coisa de lugar. Tem uns que mudam tudo. Eu já vi curador que só consegue montar a parede depois que chegaram todas as obras. E às vezes o ideal é que as obras estejam todas no museu ou no lugar onde vai ser a exposição desde o primeiro dia, né? Uhum. Mas às vezes acontece de atrasar e de obra ficar chegando ao longo da montagem. Então, assim,
tem curador que só consegue montar depois que chega tudo. E aí você tem um cronograma, então é super complicado. Aí às vezes fica lá um monte de montador esperando o curador resolver como fazer. E já tem curador que consegue montar sem ter tudo daquela parede. Porque eu entendo. Você quer ver tudo pronto, né? Se colocar uma obra aqui, outra ali, fica faltando umas no meio. Então é tipo, né? Eu acho que isso vai de curador para curador, cada um é de um jeito. Mas mesmo fazendo essa vista, existem essas mudanças. E os arquitetos também, quando a gente trabalha com muitas obras, igual nessa exposição que a gente está fazendo, de 600 obras, a gente vai esse processo. Aí eles fazem a montagem das paredes com aquele tanto de obra e depois descobre que não cabe, aí vai tirando obra, vai passar. Então é uma dança das obras nas paredes, né? Mas eu acho que ajuda muito na organização e na hora da montagem, assim, é essencial. Realmente, é muito bom, assim. E principalmente para eles, para os montadores, para os museólogos. É que E minimiza aí, as alterações, né? Claro, minimiza. pode ter, mas assim, algo já planejado antes já ajuda bastante, né? Mas que vai ter. Eles ficam sempre esperando o curador decidir ali, né, como que sobe. Também tem curador que deixa muito na mão dos assistentes curatoriais, que também são outros profissionais que trabalham nas exposições, que ajudam também no processo de pesquisa, que ajudam os curadores também totalmente desde o início do processo e ajudam na montagem. Os curadores também têm um papel, assim, uma das funções deles também são os textos, né? Que os curadores precisam escrever os textos curatoriais sobre aquela exposição, que são textos que precisam ser produzidos, que entram na exposição. Então, tudo isso tem um cronograma, né? Que a gente tem que seguir. E cada coisinha vai atrasando esse cronograma para a montagem da exposição, né? Então, a gente fica... O produtor, ele tem que ficar coordenando tudo, né? Desde entrega de texto até a montagem das obras, a plotagem dos textos nas paredes e tem as legendas, né, das obras também, muitas vezes assim a pesquisa, as pesquisadoras, os pesquisadores junto com a produção, a gente vai conseguindo essas informações para poder montar as legendas de cada obra, onde vão as informações de cada obra, que também são produzidas, né, pelas gráficas e precisam entrar antes da exposição abrir, né? Essa Muito parte é importante feita esses créditos. pelo artista, ou pelo curador, ou pelo pesquisador? Essa parte de texto, legendas, é uma parte mais da equipe de curadoria e junto com se tiver uma equipe de comunicação, é legal também, porque os textos eles precisam ser revisados, né? Se o lugar tem, se você tem recurso, né, ou a instituição exige você ter também a tradução para outras línguas desses textos, então tem toda essa parte que dá muito trabalho, né? E também não são, tem exposição que tem muito texto, né? Exposição grande, tem textos de cada núcleo, né? Tipo, lá a gente faz exposições que são divididas por núcleos. Então, para cada núcleo de obras tem um texto explicando aquele núcleo, né? A concepção daquele núcleo, por que, né, que ele existe. Então, assim, essas exposições que a gente considera exposições temáticas, né? Elas contam muitas histórias. Elas são exposições que servem, de certa forma, assim, até a gente pode até falar que são exposições educativas, né? Porque, assim, tem muito conteúdo, né? Eu pego um catálogo de uma exposição, uma das exposições que a gente fez, que foi o Rio do Samba, é um catálogo cheio de textos, assim, que contam várias histórias, assim, da época do samba, da época do início do samba, e conta toda a história do samba. Então, assim, isso tudo estava na exposição. Eles contaram a história, né, por alguns pontos de vista, né, porque não é só um ponto. A gente sempre tenta contar através da escolha de um tema, que agora vai ser Crônicas Cariocas. Então a gente busca contar de diversas formas, sempre assim, de diversos olhares. E isso é importante porque
Quem visita o museu são várias pessoas, né? Então, não é um tipo de pessoa só, né? Não existe isso. Então, a gente tem que diversificar, né? A gente está nesse momento, né? Até que enfim, né? Então, e isso é importante, a gente busca isso. Então, assim, e é legal você colocar textos, porque as pessoas gostam. É impressionante, assim, as pessoas gostam. As pessoas não. As pessoas, elas acham interessante ficar sabendo aquela história, né? É Aquela uma explicação? curiosidade. Sim, a explicação daquilo é importante. Não só porque não é uma galeria de arte, né? A diferença de um museu é essa, assim, né? Porque você tá ali são exposições que contam histórias, ou mesmo a exposição de um artista individual, igual a Ayrton, também tem um texto, né? Também tem um contexto, tudo. Acho que isso que diferencia também, né? De O uma galeria papel do de museu. museu. Porque a galeria está ali apresentando os artistas, mas você vai para ver aquelas obras e a sua experiência com aquelas obras ali e tal. Agora, eu acho que é diferente que um museu público, né, igual o Mar, um museu, ele tem vários outros papéis, né? Também tem esse papel da educação, né? Então, Uhum. assim, a arte, ela serve para muitas coisas, né? Então, a gente precisa usar, né, também disso, assim. Principalmente porque, por conta desses temas, que a gente tem esse andar que é só do Rio de Janeiro, que é dedicado a histórias do Rio de Janeiro. Então, a gente já montou exposições de Aguataporã, que era o Rio de Janeiro indígena, e foi uma exposição que é realizada, porque a partir do projeto. Essa exposição é interessante porque. Deixa eu tomar uma. Falando um monte. A partir da pesquisa, todo o planejamento do que seria a exposição foi se modificando, porque a equipe curatorial ela começou a conviver com os indígenas da região do estado do Rio de Janeiro. E eles começaram a discutir várias questões e a conviver e resolveram que a exposição não seria uma escolha de obras, né, de indígenas, seria uma exposição feita com os indígenas, que eles poderiam sugerir o que eles queriam naquela exposição. Então foram realizados vídeos, a gente eles escolheram que eles queriam mostrar vídeos, fotografias, artesanatos. Então a exposição ela contou com ela foi uma curadoria compartilhada e os artistas também compartilharam junto com a curadoria toda essa concepção da exposição. E foi muito bacana. E a outra, a gente teve também o Rio do Samba, que foi diferente, porque não foi uma curadoria compartilhada assim, dessa forma, mas que trouxe algumas narrativas também com essas representatividades de vários pontos de vista, né? Não só um ponto de vista, a história do samba convencional que a gente conhece, mas foi convidado o Ney Lopes, que é um cara do samba, historiador do samba, pessoa do samba, músico, compositor famoso, né, do samba aqui do Rio de Janeiro, para poder participar também como um consultor, curador. Então ele trouxe algumas narrativas do samba que foram essenciais para a exposição, além de toda a pesquisa que foi feita pelos curadores, pelos pesquisadores. Então, assim, foi apresentado um conjunto, né, de vários pontos de vista mesmo. Assim, eu acho que isso faz a diferença. Né? Para a produção, isso é complicado por quê? Porque a variedade de obras, assim, de empréstimos, né? A gente vai pegar o de uma pessoa, né? A gente vira, sei lá, isso, 800 obras. Samba, acho que tinha 800 obras. Então, é desde música que a gente tem que solicitar para poder colocar na exposição os direitos dessas músicas, a pinturas, tinha tudo em samba. Roupa de escola de samba, porta-bandeira. E foi uma exposição legal que, depois que ela já estava assim, aberta, a gente continuava recebendo visitas de pessoas que falavam, acabei de ver minha tia numa fotografia, porque tinha fotografia que não acabava mais, e as fotografias elas eram cheias de gente, assim, e assim, e a produção ficou enlouquecida, porque a gente tinha
uma lista de mais de 200 nomes que a gente tinha que solicitar a liberação de uso de imagem. Ah, eu Então, assim, imagino. a Procurar gente pra tinha, aparecer. era inacreditável. Tipo assim, tinha nome assim, desde pessoas conhecidas, né? Zeca Pagodinho, Martim da Vila, Bezerra da Silva. Mas tinha gente que a gente tinha a mínima ideia. Maria Alice. Ah, tá. Quem é essa pessoa? Como a gente vai descobrir? Era uma pessoa que tinha um dia aparecido uma roda de samba, umas coisas assim. E aí a gente precisava de ir atrás. E a gente tentou até o último momento. Teve gente que a gente não conseguiu. E o que Aí a vocês gente fez botaram uma foi. bolinha no rosto, assim. A gente colocou, não, a gente colocou só uma frase na exposição. Tentamos tudo que podíamos para conseguir o contato dessas pessoas. Se você se reconhecer aqui, entre em contato com a produção, né? Porque a gente não. E de fato, né? Eu acho que eu até contei na aula, né? A gente teve assim, foi uma exposição que é um caso, assim, um case de direitos autorais, porque a gente foi descobrindo fazendo. E quando a gente viu, você vai pedir direito autoral de sambista vivo, né? Ou de artista vivo, é uma coisa. Né? Às vezes eles liberam de graça, às vezes eles cobram quase nada. Mas se você vai pedir de artista que já faleceu, aí você tem que lidar com a família, é muito mais complicado. Você tem que ter um dinheiro para isso, assim, não é uma coisa simples. Você não consegue uma liberação fácil. A, a gente já tinha aberto a exposição, já tinha pago o direito autoral do Nelson Sargento, que faleceu, ele faleceu depois, faleceu tem pouco tempo, acho que foi esse ano, eu acho, né? O ano passado. O Nelson Sargento, a gente já tinha pago o direito autoral do Nelson Sargento, e aí a gente já estava com a exposição aberta. Foi uma. Acho que o sobrinho dele entrou em contato comigo e falou assim: Poxa, você não me falou que tinha uma foto do sapato do Léo. Eu falei: Como assim? Aí ele falou: Ai, meu A Deus. foto do sapato. Todo mundo sabe que aquele sapato branco é do Nelson. Aí eu falei assim: Como assim, meu Deus do céu? E aí tinha uma foto Aquela lá de um pica. artista que a gente imprimiu várias fotos, a gente pegou emprestada dele até, do Bruno Veiga, e uma das fotos era o sapato branco de um sambista, né? Mas aí eu depois eu falei, gente, eu sou leiga, né? Esse sapato é o Nelson, todo mundo sabe, menos você. Aí eu, Ave Maria. Aí paguei mais, acho que, sei lá, R$ 300 para poder também ele me liberar a Ah, foto do sapato do Nelson Sargento. Mas foi assim, foi maravilhoso, assim. Essa exposição, ela é, assim, o xodó mesmo do mar por conta do tema, né? Por conta de ter a ver com essa paixão brasileira, que é o samba. E tinha música, e a gente teve uma obra comissionada que foi feita pelo Leandro Vieira da Mangueira, né? Junto com o Ernesto Neto, e eles fizeram uma obra que tinha uns, como é que chama, gente? Surdos pendurados, e as pessoas podiam tocar, né? E aí virava um barulho, uma bagunça, mas foi muito interessante. Ficou um ano. Assim, as crianças não. tocavam. E é isso, assim, essas obras que o público pode interagir, né, são sempre bem-vindas, assim. Agora, com a pandemia, a gente está com esse problema, que já é até um problema de produção. Que a gente sempre teve um pouco de problema com fones de ouvido, né, para escutar áudio das televisões, das projeções ou dos vídeos, agora a gente não pode mais ter, né? Existem algumas coisas para resolver, né? Aquelas capinhas que o pessoal coloca, ou fones descartáveis, mas é um dos problemas também a equalização do som das exposições, né? Porque às vezes tem vários trabalhos de vídeo ou de música, todos numa mesma sala, então acho que eu até falei na aula, um bom profissional, né, de equipamentos audiovisuais, uma boa empresa de tecnologia, ela pode ajudar muito a pensar nessas soluções para esse tipo de caso, assim, né? Se você tem uma exposição, se você vai montar uma exposição com muitos equipamentos, muitos vídeos, é importante você ter uma pessoa mais especialista nessa área. Porque também o produtor, é legal o produtor ter conhecimento de todos os serviços que ele vai contratar, né? De tudo que os fornecedores vão executar ali para aquela exposição. Mas
ele não é especialista em equipamentos, né? Não tem jeito dele Não, saber, entender tudo de softwares e tal. Então, e existe isso, existem os artistas, geralmente, que trabalham com essa linguagem mais de vídeo, eles têm umas especificidades que eles pedem, às vezes, algumas coisas especiais para o trabalho, né? Um tipo de som diferente, ou um tipo de equipamento especial, e isso tudo modifica tudo, assim, modifica o orçamento, desde o orçamento da exposição até o técnico que você vai precisar, né, para te ajudar ali na montagem. Porque eu já fiquei assim, experiência ruim, né? Na montagem de uma exposição, eu contratei uma empresa que não tinha muita experiência com exposições, mas por causa de orçamento mais barato, a gente acabou contratando, a gente teve uma trabalheira danada, assim, a gente ficou uma semana esperando eles resolverem as coisas e o negócio não saía. No final, a gente já estava assim, sabe, desesperado. É e deu complicado. certo no final, vocês tiveram que trocar, Não, deu certo, assim, mas é isso, assim. tiveram que lutar para fazer O acontecer. produtor, quando o produtor tem uma boa equipe, né? Tem os fornecedores de confiança, as pessoas que já sabem que vão dar certo ali, que não vão te dar trabalho, é o melhor dos mundos, porque é complicado. Você trabalhar quando o negócio dá errado, sobe para você, né? Sobe para Sim, ah, você o produtor vai ter que resolver. E aí, assim, quando você não tem verba, né, quando você tem pouco recurso para a exposição, você vai ter que se envolver mais, porque você vai ter fornecedores com menos experiência, fornecedores que talvez nunca tenham participado de uma montagem de uma exposição. E equipamentos audiovisuais, você pode contratar uma empresa qualquer que fornece equipamento. Mas para exposição, qual é a diferença? Os acabamentos, né? Então você tem que tomar cuidado, fazer as coisas, né? Não vai ficar um monte de fio para fora numa exposição de arte, com várias obras de arte. Então você tem que ter todo esse cuidado do acabamento. E às vezes as empresas que não são especialistas em exposições não têm tanto cuidado, né? não vão ter esse, né, esse É, cuidado pensando no todo ali, né? é, No visual. Nossa, é mas muita, é muita coisinha, né? não é muito importante assim falar sobre isso para ver tudo que envolve, né? Que quem vai lá para visitar, vê a exposição, legal, que lindo, mas é muito detalhe, é muito trabalho por trás, muitas pessoas envolvidas, né? Muitos profissionais, Sim, é coisas muita assim gente. que a gente nem imagina assim, nossa, para vocês mesmo, com produtores que estão ali fazendo tudo acontecer, eu fico imaginando, meu Deus, é muita coisa. É muita coisa. Muita. É, mas é gratificante, né? Às vezes, toda vez que a gente abre uma exposição, eu fico assim, super feliz, assim, realizada, sabe? E aí, eu me sinto assim, tipo, tão agradecida, assim, pela equipe, sabe? Eu achei, a equipe, eu fico sempre com muita vontade de agradecer, porque, assim, todo mundo ali fez aquilo acontecer. Eu acho isso, assim, muito importante, assim, a gente não consegue fazer sozinho, né? É um tipo de trabalho que você não faz sozinho. Você pode até escrever um texto sozinho, né? Você só monta se você tiver uma equipe, mesmo que seja mínima. Você não faz sozinho, não tem jeito. É A Clarissa complicado. até falou ali, te elogiou. A Clarissa, não sei se você conhece, ela falou que A, é o Cla- sonho dos curadores, que é ótimo trabalhar contigo. a Clarissa é curadora, minha amiga. Clarissa Diniz, deve ter sido ela. Clarissa é maravilhosa. Ela fez Jaguataporã, foi ela que fez toda essa curadoria junto com os artistas indígenas, que foi maravilhosa. Imagino. Samba também. Como é que é? A gente continua falando ou acaba de repente? Só para eu Não, saber. fica no teu tempo. É que Ah, antes tinha esse negócio de cortar, né? Dava ali uma eu hora. fiquei sem saber se corta, né? Não, não Eu vai fiquei ter agora de nada. Não, pode do teu tempo ali, né? Não, então, porque a gente estava falando agora dessa parte de. Eu estava falando dos direitos, né? Do sapato do Nelson e tal. E de samba, que foi tipo uma experiência, assim, com direitos autorais, que foi um ótimo aprendizado, né? E que depois disso eu vi que
participei de algumas aulas, até eu tive um professor de direitos autorais, um advogado especialista, e que os direitos autorais, que nem na internet, a gente estava dando curso agora na internet, que a internet também tem, a lei dos direitos autorais também está na internet, né? Que não é terra de ninguém, né? Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado com isso, né? E tem que ter bom senso, porque é isso, eu não vou pegar a imagem de uma obra de uma pessoa famosa e sair tacando por aí, modificar a obra da pessoa, sei lá. Tudo a gente tem que ter bom senso antes de usar, pesquisar, né, um pouco sobre, tentar descobrir se tem uma pessoa que é detentora dos direitos, correr atrás das informações, para a gente também não sair fazendo um uso errado, né, das coisas, né? Porque mesmo o que está licenciado pelo Creative Commons também tem vários tipos de licença, né? Você pode usar, mas depende do que você vai usar, se tem que talvez citar o autor ou não. Então, tudo a gente tem que ficar ligado, mesmo o uso na internet, né? E, por mais que a gente faça uma exposição também uma exposição menor, uma exposição só com artistas amigos, eu sugiro a todo mundo usar os contratinhos, né? Mesmo que seja com seus amigos, façam contratinhos que você mesmo pode fazer, falando que eu estou liberando minhas obras para sua exposição, porque, sei lá, né? Vai que acontece alguma coisa, depois você vai ficar numa situação ruim, vai acabar as amizades, né? Acabar uma amizade por aí. Engraçado, né? Ninguém gosta de burocracia, né? É claro que eu também não gosto, né? Mas também a gente precisa aprender a lidar, né? Nem só com a parte boa, a gente também tem que aprender a lidar com burocracias, né? Principalmente quem trabalha com dinheiro público, quem trabalha em instituição, tem muita burocracia, mas as burocracias, elas às vezes ajudam, né? Depois você não ficar numa situação ruim. Então, a gente tem que tentar não burocratizar, né? A gente tem que usar a burocracia para alguma coisa de bom, né? A gente serve para te proteger também, né? Para proteger a gente, para proteger os próprios artistas, as obras dos artistas, né? O direito deles também. Eu acho que isso é importante, né? E acho que também é importante um movimento que está acontecendo também e que a gente tenta, né, fazer acontecer, que é essa história de que geralmente os museus, as instituições fazem exposições com os artistas e os artistas acabam emprestando as obras porque eles querem expor, porque eles querem estar ali, né? Porque eles querem se tornar conhecidos, para o trabalho deles se tornar conhecidos. E a gente está tentando agora também, que é complicado porque, por mais que a instituição seja grande, que tenha captado dinheiro, hoje em dia ninguém está assim, nos melhores dos mundos, né? De captação de recursos, então você conseguir pagar alguma taxa de participação para os artistas. E quanto mais artista você tem, claro que a taxa de participação será menor, né? Mas é importante que esse movimento se inicie, né? E eu acho que está se iniciando. Isso também tem a ver muito com os próprios artistas, porque é um movimento que também está partindo deles, né? Eles sempre questionaram as instituições por conta disso. E é claro que a força vem deles, porque sem as obras dos artistas, né, como que a gente vai fazer exposição? Então, é uma coisa que precisa mesmo ser colocada e é uma coisa que está já em discussão muito, né, nas instituições e as pessoas estão tomando cuidado muito também em relação a isso. E acho que isso... A tendência é que isso realmente vá para frente. Agora, voltando totalmente para a montagem das exposições, para eu finalizar um pouco, porque eu acabei falando um pouco do que as pessoas fazem, né? Depois que a gente escolhe as obras, solicita as obras, faz o seguro das obras, contrata os fornecedores, a gente começa o processo. E esse processo a transportadora vai coletar na casa das pessoas, dos colecionadores, nas galerias de arte, nas instituições, com o acompanhamento desses profissionais que eu falei, courrier, museólogos e tal. E as obras chegam para montagem,
que vão ser montadas pelos montadores, com acompanhamento também dos museólogos, da produção. E esse tempo de montagem é o tempo onde a equipe fica junto, né? Que é uma semana, 2 semanas. Então, a equipe tem que trabalhar ali em conjunto também, volta a questão da equipe, em conjunto, em harmonia, que aí é isso, é o cara da luz que está subindo uma escada e está montando uma obra, tudo tem que ser com muito cuidado. Então, as equipes que trabalham com montagem de exposições, geralmente são equipes que têm esse cuidado já são ligadas nessa coisa da delicadeza das obras. E aí, isso tudo eu falei antes, até eu pulei a etapa da montagem da cenotecnia, né? Que depois que tem o projeto tipográfico pronto, que é o projeto do arquiteto e tal, as vistas a gente usa na montagem, as vistas das obras. Mas a construção do espaço, ela é feita antes da entrada das obras, e principalmente porque precisa da sala estar super limpa, da tinta estar seca nas paredes, para a gente poder começar a montar as obras, abrir as obras e começar a montagem, né? Então, basicamente, a montagem ela se divide nessa parte que é a cenotecnia, que é a construção da expografia lá, né, das paredes que a gente vai precisar, das bases e tal, e depois a parte da montagem das obras no espaço. Então, basicamente essas duas partes e a desmontagem que é no final, quando a exposição acaba. Que aí a gente tem que devolver todas as obras intactas, perfeitas, para todos os emprestadores, sem nenhum problema. E depois fazer a prestação de contas de tudo, né? Tentar fazer tudo dentro do valor que você tem disponível, né? Que ainda tem isso, né? Porque eu tô falando tudo hoje, mas nem falei muito de dinheiro, mas o principal, né? Tudo, né? Um dos principais sem o dinheiro não tem jeito de você fazer, né? Tem, né? A gente viu também na aula, né? Júlia até mostrou. Tem, a gente consegue fazer, mas é isso. Depende do que você quer fazer, né? E também é aquela coisa de você ter parcerias para conseguir fazer as coisas com menos recurso, né? Você tentar fazer em lugares menores, exposições menores, com artistas mais parceiros. Então, tem para tudo a gente consegue, assim, basta você ter uma ideia, uma vontade de fazer o projeto, e aí você começa a correr atrás, né? A ideia é o principal, né? Que você tem, né? Daí, com os recursos que tem, começa a Você vai acontecer. atrás. Tem que ir E atrás só dos recursos. uma pergunta também, né? Que nem você falou antes sobre, assim, a ideia, né? O tema principal. Então, essa ideia, ele pode ser tanto dado pelo curador, mas qualquer curador, assim, os curadores, como é que funciona essa parte ali? O Você produtor e fala da, curador ou o diretor curatorial da você fala instituição? da ideia da exposição? Isso, da ideia assim, eu pensei nisso, né, nesse tema, né, nessa ideia principal, assim. Ai, travou. Gente, travou aqui para mim, ou será que sou eu que travei? Quem está assistindo, se puder falar. Aqui a Estela travou aqui. Será que eu que estou travada? Agora eu não sei. Quem que travou? Estela. Opa. Ai, a Estela caiu. Vamos ver se ela consegue pedir para entrar de novo. Travou a Estela, né? Deixa eu pedir aqui. Estela travou, tá. Deixa eu pedir aqui para ela entrar de novo. Peraí. Vamos ver se ela vai ver. Que pena, travou bem na hora. Tomara que ela consiga entrar. Vamos ver. Tô tentando. Estou online, que bom. Então, tô todo mundo me vendo aqui. Talvez a Estela tá com um probleminha de conexão, né? Acontece. Vamos ver se você vai conseguir. Tá tentando solicitar. Aceita. Não tá aparecendo ainda aqui para mim. Daqui a pouco, de certo, vai aparecer, Estela. Solicitei. Ué?
Apareceu a mensagem automática? Ainda não apareceu aqui para mim. Solicitei. Não apareceu aqui. Vamos ver se... Deixa eu tentar. Eu tô agora te convidando. Vamos ver se vai. Foi. Foi? Foi. Eba, deu certo aí. Gente, eu fui ver algum comentário de alguma pergunta, gente. Eu estou conseguindo desconectar, desculpa, gente. Eu não sou Ai, boa, não. não. Pelo menos Eu não sou voltou. boa em live, não. Desconectei tudo agora. Voltei. Ai, deu tudo certo. Deve Voltei. apertar ali no negócio para ver o comentário e Eu fui ver que tinha eu tinha um negócio, acho que era, não sei se era da Tiziana, alguém escreveu alguma coisa, eu fui olhar, aí eu desconectei. Eu apertei o negócio e desconectei. A Tiziana falou, né, que a Tiziana fez o curso ali com a gente, eu lembro dela. Foi bem participativa, né? Falou saudade da ajuda dela. Foi muito bom. Você ia perguntar agora, eu perdi. O que você ia perguntar, Laís? Eu perdi essa pergunta. Já que falasse dos comentários, ó. Tá. Estela, você é uma produtora incrível. Eu aprendo com você todos os dias, ó. Tá vendo aí? Fê. É o Jardim? Fernanda Jardim. Isso. Que trabalha comigo, maravilhosa. Certo. Então tá. A pergunta era só aquela questão do tema mesmo, né? Que pode do tema da curadoria. É o diretor curatorial ou pode ser qualquer curador da instituição? Você fala dentro do museu ou você fala, assim, na vida? Pode falar dos dois momentos. Então, no museu fica muito para os curadores, assim, eles definem muito que o MAR trabalha com plano anual. Então, a gente faz uma programação anual do museu com as exposições, os eventos, a parte também que a gente tem uma gerência de educação, essa parte de educação também entra no plano anual. E aí isso vai para a Lei Rouanet e faz a captação geral. E aí os curadores definem quais serão as próximas exposições do próximo ano. Mas quando eles definem isso é como funciona no MAR. Quando eles definem isso, eles têm um pouco uma ideia na cabeça, assim, um pouco do que eles querem e desejam. E aí depois que começa essa pesquisa, né, do que vão ser essas exposições. Então, por isso que muitas vezes isso vai se modificando, igual eu contei o caso de Jaguataporã, né, que era uma coisa, uma ideia, e depois ela se modificou a partir do momento que a equipe de pesquisa começou a trabalhar. E aí, o que acontece é que a ideia de uma exposição pode partir de qualquer pessoa. Eu entendo isso. Pode partir de um produtor, eu posso ter vontade de trabalhar com a Clarissa e trabalhar com o Denilson, que é um artista, Baniwa, e aí eu falar com a Clarissa, perguntar se eu sei que a Clarissa tem um pouco a ver, e aí a Clarissa pode achar interessante e a gente pode fazer junto. Ou então o Denilson pode ter uma vontade de fazer uma exposição dele, chegar para mim e perguntar se eu tenho algum espaço que eu acharia interessante, se eu estou a fim de entrar com o projeto dele na lei, eu posso fazer um projeto para ele, a gente pode entrar e depois arrumar o espaço, ou arrumar antes, né? Conversar com, sei lá, o Paço Imperial aqui no Rio de Janeiro, aceita exposições propostas por produtores, Centro Cultural de Justiça, tem vários lugares. Então, assim, o MAR tem isso de ser um museu que já tem a sua programação, né, anual. Mas, mesmo o MAR já teve casos de exposições de fora. Teve uma exposição do Marcos Chaves que a gente fez uma vez, que foi proposta pela Maria Clara, da Imago, que era uma produtora que já tinha um projeto, e chegou e perguntou se o MAR teria um espaço, né, se poderia disponibilizar um espaço para ela fazer essa exposição lá, e o MAR disponibilizou. A gente também fez uma parceria uma vez com a Pinacoteca, que a gente trouxe a exposição da Rosana Paulino para o MAR. Então, a gente também tem umas brechas, mas assim, não é comum porque tem essa coisa da programação. Isso acontece porque existe esse dinheiro, esse recurso incentivado. Por quê? Se não existir esse dinheiro, se o recurso diminuir muito, a gente vai ficar com espaço, né, na programação. E aí a gente pode também abrir brechas para produtores fazerem exposições, que já tiverem projetos, fazerem exposições no MAR, ou artistas, ou curadores, outros, né? Então, também a gente já teve casos de termos uma ideia de um projeto, de perder o curador no meio do caminho e depois chamar um outro curador para tocar, porque ele também tem a ver com aquele projeto.
existe várias formas, assim, mas aí eu acho que vai muito dessas parcerias, né? De quem tem mais a ver com aquela ideia, de quem você gostaria de trabalhar e você faz junto, né? Acho que tem muito a ver com Várias isso. formas. Ah, legal. Agora, eu lembro que eu também já cheguei na live já perguntando disso, mas agora ficou ainda mais claro, assim, né? Que é o início de tudo ali, né? O tema, como que funciona e depois todos esses detalhes aí até o final, né? Da ideia, realização. Que a gente pode pensar nessa estrutura de projeto mesmo, né? Que começa com a ideia, depois você começa a desenhar essa ideia, e essa ideia vai se concretizando, né? A partir do momento que você vai fazendo um cronograma, e aí você faz o projeto, e a partir do projeto você pode fazer, né? É até legal, eu acho que não sei se eu cheguei a falar para vocês, a gente já tem um projetinho pronto, já tem aquela ideia mais desenvolvida ali, porque vai que surge um edital, alguma oportunidade, você já está com aquilo meio que arrumadinho para você ajeitar para aquele edital ou para algum outro, né? E isso é importante, assim, principalmente para os produtores ou para os artistas, porque os artistas também fazem, né, os seus projetos. Então, você, por exemplo, faz os seus projetos também. Então, Sim, isso é desenvolvimento, importante, assim, né? é importante até para, né, montar esses projetos depois para, como você falou, né, enviar para editais, né, enfim, Tem muito participar. edital próprio, edital para os artistas, né? Para o É, artista enviar, né? Também suas obras, seus projetos. já deixar pronto. E tá tendo muito edital esse ano. Acho que eles ainda estão. Tem alguns ainda em abertos aí, muito edital para artista, para projeto. É isso, assim, tem que escrever e tentar. Uma hora rola, né? Também é legal isso, né, buscar parceria, até o próprio artista, né, buscar parcerias com pessoas que ajudam nisso, né, nessa questão de ficar atento aos editais, salões, que também a gente vai fazendo mil coisas e esquece, pô, perdi, né, perdi Porque a pode data. ajudar o artista, né? Assim, o produtor, ele pode ajudar o artista. Às vezes o artista não tem muito essa manha, essa vontade, assim, né, dessa parte, assim, de escrever o projeto, de inscrever o projeto, né? Às vezes não tem um CNPJ, né, que você precisa para poder colocar o projeto na lei. Então, eu acho que é isso, assim. A gente pode ajudar, né? O produtor também pode. O produtor tá aí para também ajudar o artista a inscrever os projetos, os curadores, todo mundo. Eu até É uma falo parceria. muito, também por indicação de um outro artista, amigo meu, que me indicou uma jornalista, a Fernanda, depois até divulgo, né, ali nas stories, mas é justamente isso, assim, ela ajuda os artistas a isso, né? Ela fica atenta aos editais, envia, né, para esses artistas, para não perder prazo, e ela ajuda também a montar na parte de textos, enfim, documentação, tudo, porque muitos detalhes, né? Então Sim, é bem interessante também ter esses tipos de profissionais para ajudar, que também é um trabalho em equipe, né? é. Então é bem Sim, importante. Depois até falo dela, já aproveita, já que você falou disso, daí eu lembrei. Realmente é bem importante. Eu já legal. vi que hoje, inclusive, ela me mandou um e-mail falando de algumas coisas. Ah, que ótimo. Já vou ver, porque senão é capaz de perder prazos e de coisas bem importantes aí. Aí é bom que ela tá te ajudando a lembrar das coisas, né? Ah, sim, não, é muita coisa mesmo. Você tá envolvido em várias coisas, né, Laís? Sim, eu Muito gosto, né, de legal. vários projetos, né? Adoro essas lives que eu tô fazendo assim com várias pessoas interessantes, como você, né? Compartilhar esse conhecimento. Então, gosto disso, gosto da vida agitada mesmo. Isso mesmo, não agito. Ai, que bom. Gente, se vocês tiverem, né, também alguma pergunta aí, quem sabe para fazer depois, né, também para Estela. Não sei, Estela, se tu queres falar também mais alguma coisa do projeto, se faltou. Eu acho que assim, na verdade a gente está fazendo um passadão geral, né? Eu falei um pouco assim, meio que rápido, né, gente? Eu falo bastante, mas se alguém quiser se aprofundar, né, Laís, a gente vai fazer de novo nosso curso, eu e a Júlia, que é do projeto até a montagem das exposições, que é pelo Parque Lage, o curso online vai ser outubro e novembro, todas as quartas, 7 horas da noite. Se alguém tiver vontade de se aprofundar aí nessa parte, a gente passa tudo, né? Todos os detalhes, fala também de projetos, de leis, é bem legal.
É bem completo mesmo. Eu mesmo fiz, ó, a Tiziana tá de prova ali, né? Então, deixa eu ver até o que ela falou. Eu vejo dificuldade de conciliar e desenvolver um projeto, que é muito trabalhoso, necessita de estudos e, por outro lado, pintar e vender, realmente. No meu caso, Realmente, eu para o preciso artista, vender. né? Não, é muita É coisa. difícil. E isso acontece não só no mundo das artes visuais, também no teatro também, né? Às vezes os artistas têm que fazer tudo, né? É muito difícil, assim. Por isso que às vezes você se associar a um produtor, uma pessoa que pode ajudar nessa parte burocrática, né? De escrever projeto e tal, acho que pode ajudar, um curador também. Ai, Porque esse fica tudo pro artista, né? E aí o artista tem que também, né, produzir a arte dele, né? assim, não dá para É ficar só no complicado. burocrático. É, a gente sabe, meu Deus, É, nos 30 aí, né? Mas eu é. vou divulgar também, Stella, o curso no Parque Lage, que foi muito bom mesmo, assim, tem muito conteúdo. Tanto vocês falando, mas quanto também a parte de que vocês enviaram de apostilas, de documentos, enfim, As várias referências, coisas, né? material, né? Eu achei bem completo mesmo, sabe? Que Muito bom. bom. Que Por bom, isso fico feliz, Laís. eu vou divulgar ali, eu acho que vai ter bastante gente interessada também em fazer, né? Porque tem bastante contatos aí de artistas também que vão gostar bastante de saber como que funciona, né? Então eu vou Sim, divulgar aí. Um curso sim. muito bom, teu e da Júlia. Bacana, obrigada, viu? Isso. Gente, muito obrigada. Tiziana, depois eu também te Queri- passo o contato já dessa. Ticiana, você pode contratar a gente para a gente fazer seu projeto. Né, É Laís? verdade, com Ticiana, certeza. Ó, preciso de ajuda para o projeto, então a vamos gente te já, ajuda, Ticiana. Ticiana já super fala com a vendeu Estela. obras na pandemia. Olha, eu queria agradecer muito, Laís, pelo convite. Gostei muito de bater um papo com você. Você é muito simpática. Gente, depois vocês Obrigada. também, eu vou fazer propaganda da Laís. A Laís também tem um perfil, depois vocês já entrem no perfil da Laís. Ela faz um trabalho muito bacana, muito bonito. Depois vocês podem entrar para dar uma olhada. Ela faz várias coisas, né, Laís? Sim, Muitas coisas vivo bacanas. desde customização de produtos, telas, enfim, uma série de coisas, né? Ó, que a Mariana, eu fiz uma live com ela, a última live foi com a Mariana. Me senti muito acolhida nessa dificuldade de achar o equilíbrio entre criatividade e burocracia. Realmente, é isso mesmo, né, Mari? Bem complicado essa questão de ter que fazer tudo, né? Financeira, comercial, é o marketing, é É produzir, muita é coisa. querer participar de projeto, direcionamento, é posicionamento. Quem que não fica louco? Meu Deus, me diz, pelo amor de Deus. Não, é muita coisa na cabeça da gente. Eu acho que essa coisa de parcerias aí com as pessoas, assim, conseguir alguém para te ajudar nessa parte, eu acho que é importante. Igual que você falou dessa pessoa que está, né, te cobrando essas coisas. É Sim, importante você ter uma pessoa, uma parceria assim. com Eu certeza. Foi acho, o sim. meu artista que indicou, o Giatomed, e ele me indicou a Fernanda Hickman, que eu vou também divulgar ela agora depois nos stories. Vou divulgar Bacana. curso, divulgar ela, todo mundo, porque vai ajudando mais pessoas, né, entrar em contato, saber como é que funciona esse trabalho, porque sim, a gente precisa realmente de uma ajuda, de um apoio para fazer acontecer, porque sozinho Não dá, não tem como, não dá conta, né? não dá. Não, precisa sim, eu também acho. Eu preciso de ajuda o tempo inteiro. Eu também não sou nada sem, A meu gente, Deus a do céu. gente precisa das nossas redes para a gente conseguir seguir, né? Não dá. Senão vai ficar muito difícil, assim, Não né? anda, né? E é isso. A gente tem que Então, tá contar com as certo. pessoas todas. Que bom, né? Que Trabalho a em gente pode equipe. contar. Trabalho em equipe. É isso aí. Então Então, tá, tá então um beijo, certo. boa noite para vocês, para todo mundo. Obrigada, viu, gente, pela presença de todos. Maravilhosos. Boa noite. Um beijo para você, tá? Até mais. Um beijo para você também, Estela. Boa noite e para todo mundo também que acompanhou. Já vou divulgar ali as pessoas e tudo que eu falei que ia divulgar. Tá Então bom. tá. Um beijo, Beijos, boa Laís. noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Beijo. Beijo.